Cara, o Yarley é um menino em formação. Então, assim, não esperem que ele esteja pronto. Até porque nunca jogou no profissional. É o primeiro ano dele de profissional, né? Então vai oscilar, como todo jovem oscila. E eu acho isso normal. Estou acostumado com isso. Temos que trabalhar, obviamente, em cima de alguns erros, ou características, ou vício, ou nível de concentração. Porque eles nunca deixaram de ser pior ou melhor. Eles vêm evoluindo numa constante. E a gente acha todos eles com o potencial de vestir esse manto sagrado, que é essa camisa pesada. Então vai oscilar. Momentos vai entrar jogando, outros momentos não vai entrar jogando. A gente vem fazendo um rodízio ali. O Castro é a referência, ele atrás pela experiência. Por ser um atleta que é uma liderança para nós, positiva, dia a dia, treinamento, jogo, é um cara que se comunica bem, controla bem nossa linha de trás. Então acho que o restante da rapaziada nós vamos revezando, como agora o Pedro entrou, hoje a volta do Brian. E a gente fica muito feliz que hoje de novo nós terminamos com 6 meninos da base, né? Então a gente vem cumprindo o nosso planejamento, sem medo de ser feliz, porque esses atletas precisam ser experimentados, eu acho que o momento é esse. Júnior Menezes da Rádio Clube, os números do primeiro tempo aqui, 66% de posse de bola para o Paysandu e 34% para o Castanhal. 9 total de finalizações para o Paysandu, só 1 primeiro tempo para o Castanhal. Finalizações no alvo, 7 para o Paysandu, nenhum para o Castanhal. Escanteios, 7 para o Paysandu, nenhum para o Castanhal. E cartões, até o Castanhal saiu na frente, aqui sim. 1 cartão para o Castanhal, nenhum para o Paysandu. No segundo tempo, 58% de posse de bola do Paysandu, 42% para o Castanhal, 9 finalizações para o Paysandu, 2 só para o Castanhal. Finalizações no alvo, 2 para o Paysandu, 2 para o Castanhal. Escanteios, 5 para o Paysandu, nenhum para o Castanhal. Cartões amarelos no segundo tempo, 3 para o Castanhal. O Paysandu foi maior, tanto no primeiro como no segundo tempo. Faltou só uma precisão melhor nessa finalização e o Paysandu teve volume para isso? Não, Dinho, ótima análise, porque a gente também tem números aqui e a gente fica feliz que a gente tem vindo numa evolução, né? Primeiro, segundo, hoje nós estamos no oitavo jogo juntos. E não é fácil, porque a gente tem esses meninos da base que a gente precisa fazer com que se desenvolva, né? E são todos os aspectos, técnico, tático, físico, emocional, porque não é fácil jogar no Paysandu. E temos a questão dos nossos ajustes semanal. Então, assim, a gente se estuda mesmo, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter sacrifício, né? Porque ficar 45 minutos na frente de uma TV ali se analisando, expondo um ou outro, sem maldade, sem nada, isso para a gente evoluir, dá muito trabalho, né? Mas nós estamos aqui para isso, para desenvolver os atletas, para fazer com que todos evoluam e principalmente a nossa coletividade. E a gente sempre tem falado assim nos jogos, a gente fazer por merecer a vitória, sabe? E a gente tem feito por merecer. Tirando um ou outro jogo que a gente não foi efetivo como hoje, que a gente teve as oportunidades e a gente não concluiu as em gol, mas também tem o goleiro, que o Tom estava falando hoje para eles ali, da comissão técnica, o goleiro deles foi muito bem, fez defesas importantes hoje. Então a gente não pode só desmerecer, entre aspas, tirar o mérito da equipe do Paysandu, temos que dar mérito para a equipe do Castanhal também. E eu vejo isso, cara, eu vejo nossa equipe de uma evolução. Acho que esse próximo jogo, já falando da final, é um jogo importante para ver o real nível que a gente está, porque nós vamos pegar uma equipe agora que o elenco deles, se não a maioria, mas bota aí 70%, 80% são atletas que vêm jogando a Série A seguidamente, atletas de ponta de Série B. Então vai ser um grande teste para a gente ver o real nível que nós estamos. O Júnior, eu acompanho o trabalho, avalio também, assim como você está dizendo, a gente está o tempo todo conversando para corrigir isso, para corrigir aquilo, mas assim, a gente também não pode deixar de ver a vontade de acertar e de buscar e de te mostrar de cada um desses jogadores. E isso muitas das vezes até passa do limite.
Será que isso não está sendo um probleminha que precisa ser ajustado, essa ansiedade, essa vontade, né, essa vontade de mostrar para ti que tem condição de continuar no time? Será que está faltando só isso para o Paysandu pegar o embalo, aonde está próximo disso? É difícil avaliar isso aí, porque eu cuido muito do comportamento tático, sabe? As funções, tanto com a bola, sem a bola, a tomada de decisão. É difícil eu falar de tomada de decisão. A gente treina bastante isso também, porque as nossas movimentações a gente tenta fazer com que sejam sincronizadas, né? As opções de passe, opções de jogada, amplitude da equipe, esse jogo posicional, a movimentação certa no setor. Então fica difícil eu avaliar isso. O que eu vejo, assim, é um comprometimento muito grande, assim, sabe, com a instituição. São atletas muito profissionais, cara. O atleta em si, profissional, ele abre mão de muita coisa, sim, faz muito sacrifício, porque a vida de um atleta que recebe bem, não só aqui no Paysandu, mas, enfim, ele pode ter muitas coisas boas, assim, né? Tá entendendo? Se não se cuidar, o cara se perde, meu. Jogar no Paysandu hoje não é fácil, porque é um time, né, com muita torcida. Por exemplo, vou dar um exemplo do Ítalo. O Ítalo é um exemplo para nós aqui de atleta, de pessoa. Fosse um atleta assim empolgado, se perde facilmente aqui em Belém. Vocês conhecem melhor do que eu. Como já aconteceu com vários atletas aqui, entendeu? Então acho que o comprometimento com a instituição, assim, para mim é a coisa fundamental, meu, para as coisas darem certo. Comprometimento nosso. É uma torcida que cobra, então eu sempre peço para eles, para nós treinar da melhor forma possível, porque a cobrança é muito grande. Então se o cara não se cuidar, nós vamos passar vergonha junto. Então, eu não vejo essa questão da sociedade, eu vejo um comprometimento muito grande, por isso que quando vocês me perguntam assim sobre eu estar no clube hoje, eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque eu vivo disso aqui, né? Eu sou, entre aspas, um exemplo para eles também. Eu jamais passa na minha cabeça deixar de ter o comprometimento que eu tenho, porque eu fazendo tudo isso, eu não tenho certeza se vai dar certo ou não, e se eu não fizer, eu tenho certeza que vai dar errado. Então, eu me comprometo demais aqui, e eu vejo isso deles. Então, o que eu posso reparar, sim, que o comprometimento deles com a instituição é muito grande. E tomara que continue assim, que ninguém se empolgue, porque a gente realmente não ganhou nada aqui, cara. Eu acho que é um dever do nosso clube aqui, dos nossos atletas, chegar na final. Entendeu? Agora sim, nós vamos pegar um time que é favorito, com toda humildade, mas iguala no estadual. Né? Nós temos uma torcida, eu ia falar um nome feio aqui, torcida formidável, maravilhosa. Como eu nunca tinha visto na minha vida, na minha carreira, nunca vi uma torcida dessa, atmosfera que é criada aqui, o Repá, cara, é sensacional. E nós vamos ter isso de reforço, né? Para esse jogo tão difícil. Então, eu não, todo respeito a vocês e não discordo, porque vocês têm uma visão diferente da minha, eu aprendo com vocês, porque vocês enxergam de longe, mas eu vejo muito comprometimento, assim, em vez de qualquer outra coisa que deixa a desejar. Boa noite, tudo bem? Sou Jorge Matheus, do portal Roma News. Como assim o senhor trabalha com os atletas para que, já falando agora do clássico do Repá, para que o Paysandu consiga desenvolver o mesmo futebol que ele apresentou contra a equipe do Remo no primeiro clássico da temporada? Tem alguma coisa que o senhor conversa com eles? Alguma opção tática? Você pode falar? Eu acho que o ensaio, né? A gente ensaia muitas coisas aqui, nosso modelo, desde a construção no primeiro terço, iniciação no primeiro terço, construção no segundo terço e a finalização lá no último terço. A gente tem ensaiado bastante, tem feito repetições, o entendimento deles está sendo cada vez melhor, de pensar o jogo, de entender onde ir, onde não ir, por que não ir. Eu acho que é repetir o que a gente vem ensaiando. Se nós for para o jogo e não fazer o que nós estamos acostumado a fazer no dia a dia, com certeza não vai dar certo. Eu tenho passado essa confiança para eles, assumindo toda a responsabilidade também, né? Eu sei que o atleta gosta de assumir responsabilidade, mas eu também mostro para eles que se der alguma coisa errada, eu que sou não o culpado, mas sou o responsável por tudo, porque desde o início que a gente chegou aqui, a gente vem, né, tentando passar para os atletas e fixar na cabeça deles uma forma de jogar. A gente tem insistido dessa forma porque vem dando certo. No momento que não der, nós vamos continuar insistindo também, com algumas variações, obviamente. Mas o que eu converso é isso. Se não tem segredo, não. Nós temos um departamento de psicologia
psicologia aqui também, que nos ajuda muito, né, nesse reforço, nessa forma de pensar não somente o jogo, mas os comportamentos ali dentro. A gente está bem estruturado aqui. Os atletas hoje são privilegiados de estar num clube com a estrutura como o Paysandu que tem nos dado aqui. Então, a conversa mesmo é ensaiar durante a semana, se comprometer muito com cada função para a gente conseguir igualar contra qualquer time.